Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora nossa segunda aula do nosso curso Praticando Algoritmos. Na aula passada, eu deixei uma atividade para vocês responderem em casa. Vamos responder agora? Na atividade, eu coloquei duas questõezinhas aqui para vocês responderem. A primeira delas é o que é lógica de programação? E a segunda, por que é preciso aprender lógica de programação? Respondendo aqui a primeira questão, vamos lá. O que é lógica de programação? Lógica de programação é o que dá ordem ao pensamento. Ele é o passo inicial para você construir o seu algoritmo e assim desenvolver realmente o seu programa. E por que eu preciso aprender lógica de programação? Porque, como eu falei, ele é o passo inicial para o desenvolvimento do seu programa, mas ele não serve só para isso. Ele serve também para estimular a criatividade, para aprender a ter um raciocínio lógico mais rápido, desenvolver esse raciocínio lógico, detectar problemas de maneira mais rápida, como por exemplo, erros de sintaxe, erros de lógica, que são bastante comuns nos programas, nos códigos de programação. Então, isso não serve só para que eu possa construir o meu programa, serve também para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, porque eu aprendendo lógica de programação, eu vou ter um diferencial no meu mercado de trabalho. E agora vamos revisar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, Como eu falei para vocês, a gente viu sobre lógica de programação, onde aprendemos conceitos muito importantes. Como, por exemplo, o que é lógica de programação, que eu acabei de dizer para vocês, que é o que dá ordem ao pensamento. É a partir dela que vamos construir os nossos programas, porque com a lógica de programação vamos conseguir desenvolver os nossos algoritmos e, por fim, os nossos programas. E a gente aprendeu que o objetivo da lógica é ter a racionalidade e desenvolvimento de técnicas para resolver problemas, E aqui a gente viu um pouquinho sobre para que deve estudar a lógica de programação. E o que nós vamos aprender hoje? Na aula de hoje, a gente vai ver sobre algoritmos. E o que seria algoritmos? São passos sequenciados para resolver um determinado problema. Seria como uma receita de bolo, onde a gente vai ter que seguir o passo a passo daquela receita. Então, vamos ter ações que devem ser claras e precisas para que não tenha um duplo sentido, não tenha ambiguidade dos dados. E qual o objetivo do meu algoritmo? É representar fielmente o raciocínio envolvido na lógica de programação. Seria mais ou menos assim. A lógica de programação seria a ideia que eu tenho de como resolver aquele determinado problema. Já o algoritmo, eu vou seguir o passo a passo para botar em prática aquela ideia que eu tive na lógica de programação. Então, o algoritmo é a sequência de passos para resolver um determinado problema igualzinho a uma receita de bolo. Porque lá na receita, a gente vai ter os ingredientes, a mistura dos ingredientes e, como resultado, vamos ter o bolo quentinho e prontinho para você comer. Então, quem são os ingredientes? São os dados, é tudo aquilo que eu preciso para desenvolver o meu algoritmo. A mistura de ingredientes será o processamento desses dados, para que eu tenha um resultado, que será a saída desse dado, que aqui no meu exemplo é o bolo. Então, muitas pessoas vão dizer, eu começo o bolo batendo os ovos. Outras vão dizer, eu começo meu bolo batendo o açúcar com a manteiga. Então aqui vocês podem perceber que pessoas estão fazendo a mesma coisa de maneira diferente. Duas pessoas estão fazendo um bolo, mas uma começou batendo os ovos e a outra começou batendo o açúcar com a manteiga. São maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, que o resultado será o bolo. Então, com o algoritmo, é da mesma forma. No caso do bolo, teríamos algoritmos distintos porque as pessoas irão fazer de maneira diferente, mas vão obter o mesmo resultado, que vai ser o bolo. Então, quando vamos elaborar um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas para que não tenha ambiguidade dos dados, como eu falei anteriormente. E quais são os elementos do algoritmo?
Temos os elementos de entrada, processamento, de saída. Na entrada de dados, nós vamos ter a leitura. É tudo que eu preciso para desenvolver aquele meu algoritmo. No caso do bolo, vai ser o ovo, a farinha, a manteiga. Aqui no meu computador, eu vou enviar dados para o computador. Através de quem? Dos periféricos de entrada. E o que são periféricos de entrada? Eu posso ter como exemplo um mouse, teclado. É todo aquele periférico dispositivo que envia a informação do usuário para o computador. Certo? Então, nós temos também o processamento, que é onde vai processar realmente, né? Como o próprio nome já fala, vai realizar cálculos. E comparando com a receita do bolo, seria como se fosse a mistura dos ingredientes. E na saída dos dados, vamos ter a escrita dos dados. Quando na entrada era a leitura, na saída vai ser a escrita. Porque é na saída que vamos ter o envio dos dados para o usuário através de periféricos de saída. Ou seja, a informação vai sair do computador e ser repassada para o usuário através desses dispositivos de saída, que pode ser, por exemplo, uma impressora. Se a gente for comparar com o bolo, vai ser o bolo propriamente escrito, né? Aquele bolo quentinho, fofinho, que está lá para você comer. Então, ó, se lembre sempre do bolo. E você pode dizer assim, mas eu nem sei como é que se faz um bolo, como é que eu vou me lembrar aqui do passo a passo? Não seja por isso. Nós temos, sabe o quê? O macarrãozinho instantâneo ou o famoso miojo, né? Como é que você faz para fazer o macarrãozinho aqui? Eu acredito que todo mundo saiba cozinhar esse macarrãozinho instantâneo, não é mesmo? Então, ó, na entrada, eu preciso de quê? Preciso do macarrãozinho que vem lá no seu envelope, né? Como processamento, eu vou fazer o quê? Eu vou cozinhar este macarrãozinho. Na saída, eu vou ter ele aqui no prato, prontinho para eu comer. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de trocar lâmpada queimada. Este exemplo aqui é de um tipo de algoritmo que na próxima aula a gente vai estudar. Se chama descrição narrativa. Ou seja, eu estou descrevendo o passo a passo do que eu devo fazer para alcançar o meu determinado objetivo, que no exemplo é trocar lâmpada queimada. Então aqui, ó, no primeiro passo, pegue uma escada. Segundo passo, posicione-a embaixo da lâmpada. Terceiro passo, busque uma lâmpada nova. Quarto passo, suba na escada. Quinto passo, retira a lâmpada velha. Sexto passo, coloque a lâmpada nova. Então aqui neste exemplo, eu vou ter solucionado a troca da lâmpada queimada. Porém, não vai tratar da situação em que a lâmpada não esteja queimada. Ou seja, aqui a lâmpada vai ser trocada mesmo ela não estando queimada. Ou seja, funcionando, né, gente? Então, para solucionar o problema do algoritmo que a gente acabou de ver, o algoritmo irá testar a lâmpada antes de efetuar a troca da lâmpada. Então, como a gente pode fazer isso? Podemos colocar uma verificação para saber se realmente a lâmpada acende ou não. Como aqui nesse quinto passo, ó. Se a lâmpada não acender, então faça. Suba na escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova. Então aqui vamos ter um algoritmo funcionando de maneira correta, mas que também pode ser otimizado. Se verificarmos, vamos perceber que os passos 1, 2 e 3 vão ser desnecessários. Quais passos serão esses? Será este aqui e este aqui. Certo? Por quê? Porque eu posso ver de cara que a lâmpada já está queimada ou não. Vou fazer essa verificação. E aqui eu trouxe a outra atividade aqui para vocês, para testar o conhecimento que vocês acabaram de adquirir, né? Primeira questão, o que é algoritmo? Vocês vão dizer o que é algoritmo, qual o objetivo do algoritmo, como devem ser as ações no momento da criação dele, quais são os elementos do algoritmo, fale um pouquinho sobre eles, né? E aqui são questões para que vocês possam fixar o que a gente acabou de aprender nesta aula. Porque na próxima aula vamos ver sobre tipos de algoritmos e isso tem que estar bem fresquinho na mente de vocês. Então, resumindo, o que é que a gente aprendeu hoje?
nós aprendemos conceitos muito importantes de algoritmo. Aprendemos o que é algoritmo, né? Que são passos sequenciados para resolver um determinado problema. Se lembre sempre da receita de bolo. Nós temos o passo a passo da receita para realizar o bolo, né? Fazer o bolo. Para deixar ele quentinho e prontinho para você comer, tá certo? Aprendemos também que existem elementos para poder construir esse algoritmo, como por exemplo, elementos de entrada, processamento, saída. Fizemos o relacionamento desses elementos no computador com a receita de bolo para ficar bem mais fácil a sua aprendizagem, tá certo, gente? Então, a aula de hoje foi sobre isso. Espero que tenham gostado. Quem ainda não me segue no meu canal DigiClass Cursos, siga o meu canal, compartilhe para os seus amigos para que eles também possam aprender sobre algoritmos, tá certo, gente? Então, por hoje é só e até a próxima aula!